Olá, voltamos então para produtos vetores para estudar um pouquinho a interpretação agora geométrica do módulo do produto misto. Na última aula vocês estudaram a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial, como área de um paralelogramo gerado por dois vetores não colineares. Agora a gente vai ver no produto misto, que a gente sabe que precisa de três vetores, e os três vetores não simultaneamente coplanares. A gente vai ver que esses três vetores podem gerar um paralelepípedo agora, né, que é uma figura espacial. Olhem para a lâmina, vocês têm aqui três vetores, U, V e W, e eu posso considerar então que esses três vetores, que não são simultaneamente coplanares, geram as arestas de um paralelepípedo. E a gente vai mostrar que o módulo do produto misto entre U, V e W, e daí a gente está falando em módulo, e por isso não importa a ordem, né? Se vai ser produto misto de U, V, W, W, U, V, não importa aquela ordem circular, porque em módulo a gente vai tomar o resultado. A gente vai ver que isso gera o volume deste paralelepípedo, tá? Que é gerado por esses três vetores. É isso que a gente vai demonstrar. Para fazer essa demonstração, a gente vai utilizar esse desenho aqui e considerar ali que nós temos lá na nossa geometria espacial, eu vou chamar assim, ó, V de P, que é o volume do paralelepípedo, tá? Da nossa geometria espacial, o cálculo do volume do paralelepípedo se dá pela área da base vezes a altura do paralelepípedo. Quando o nosso paralelepípedo é reto, retangular, é bem fácil, porque daí a área da base é um retângulo e a terceira aresta já é perpendicular à base, é só multiplicar. Mas notem que a gente fez aqui algo mais genérico, tá? Então esse nosso paralelepípedo, ele pode ser oblíquo, então as faces não tem que ser retangulares, podem ser simplesmente paralelogramos, tá? Mas de qualquer forma, o cálculo do volume se dá por área da base vezes a altura. Só que vamos trazer agora essa área de base e essa altura para a nossa geometria analítica. E a área da base aqui para nós, vamos riscar aqui o que seria uma base. Por exemplo, pode ser essa aqui a base, né? Formada pelos vetores V e W. Então, na videoaula anterior, com o professor Rafael, vocês viram que aquela área de paralelogramo pode ser calculada pelo módulo do produto vetorial. Então, a gente vai fazer uma substituição, ó. Eu posso reescrever aqui que o volume do paralelepípedo vai ser, então, no lugar de área da base, eu calculo fazendo o módulo do produto vetorial de V com W. A altura a gente continua chamando de H. O que é a altura do paralelepípedo, né? É um segmento perpendicular que liga as duas faces paralelas do teu paralelepípedo. Então, a gente está chamando de H e também consegui chamando de H. Então, o volume vai ser a área da base, que eu posso calcular analiticamente pelo módulo do produto vetorial, vezes a altura. Certo? Muito bem. Agora, da trigonometria, a gente pode escrever o cálculo dessa altura através do cosseno do ângulo agudo. Ó. Vejam que aqui a gente tem um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, né? Olha aqui, ó. Um dos lados desse triângulo vai ser o módulo do vetor U, que é a maresta, né? A altura é uma perpendicular que liga as duas faces. Então, por isso esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, reto ali. E aí a gente pode escrever que o cosseno do ângulo agudo do triângulo retângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Sendo que o nosso cateto adjacente aqui é quem? A altura, H. E a hipotenusa vai ser o módulo do vetor U. Então eu posso escrever que o cosseno vai ser H sobre módulo de U. Mas também, da nossa geometria analítica, tem outra maneira de calcular o cosseno do ângulo. E aqui só um detalhe, tá, gente? Que nós vamos tomar aqui, ó. A altura é uma medida, ela é positiva. Módulo dessa aresta é uma medida positiva, tá? Ou seja, esse resultado aqui, desse quociente aqui, é um resultado estritamente positivo, tá? Então vai ser
valor do cosseno em módulo. Da geometria analítica, eu tenho outra maneira de calcular cosseno de ângulo, que envolve o produto escalar entre os dois vetores. Quais os dois vetores? Que eu tenho um ângulo θ entre eles. Ó. O vetor U e esse vetor aqui em azul. Que vetor é esse? Veja bem, a altura ela tem que ser perpendicular a essa base aqui. Nós estamos chamando essa base aqui de ABC, formada pelos vetores W e V. O que mais é perpendicular à base? Perpendicular a essa base, ou a esses dois vetores, também será o vetor gerado pelo produto vetorial de V e W. Né? Porque se eu faço produto vetorial de V e W, eu gero um vetor que é simultaneamente ortogonal a V e a W. Ora, mas a altura também é simultaneamente ortogonal a V e a W. Então, se eu tivesse um vetor aqui, tal que seu módulo dessa altura, então esse vetor e o vetorial V e W seriam colineares. Tá? Então, esse ângulo θ aqui, já que na fórmula da geometria analítica eu preciso de uma relação entre vetores, eu posso dizer que ele é o produto escalar do vetor U por este vetor aqui, V vetorial W, que é colinear à altura. Então, vai ser o vetor U escalar, o vetor gerado do produto vetorial de V com W, dividido pelo produto dos módulos desses dois vetores. Então, módulo de U, módulo de V vetorial W. Só que, para nós podermos comparar essas duas equações, a equação da esquerda ela é estritamente positiva, porque é a altura dividido por o módulo de um vetor. Essa aqui da direita, para eu poder comparar com essa, ela tem que ser estritamente positiva também. O denominador é positivo, mas para ser estritamente positivo, para eu ter o cosseno em módulo, é preciso que se tome esse produto escalar em módulo também. E aí nós vamos poder comparar ó, o lado direito das duas equações. Tá? E aí eu posso escrever o seguinte, ó, que a área do volume do meu paralelepípedo, que eu já tinha como sendo produto vetorial de V com W em módulo, vezes a altura, que é um valor em módulo, eu posso reescrever agora substituindo a altura aqui por módulo U cosseno θ. Essa é a minha primeira substituição. Então, eu vou dizer que o volume do paralelepípedo vai ser módulo do produto vetorial, V com W, vezes a altura. Mas quem é essa altura? Módulo U, cosseno, módulo, né? θ. E daqui eu posso substituir esse módulo do cosseno por toda essa expressão, olha só. O módulo do cosseno eu vou substituir por todo esse quociente, toda essa expressão aqui. E chego então que o volume do paralelepípedo vai ser produto vetorial em módulo, V com W, vezes módulo do vetor U, vezes módulo do cosseno. Mas o módulo do cosseno então vai substituir por tudo isso aqui, que é módulo de U vezes vetorial V com W, tudo dividido por módulo de U vezes módulo de V vetorial W. Vejam que temos simplificações a fazer, né? Eu tenho aqui módulo de U multiplicando, módulo de U dividindo. Aqui eu tenho o módulo do vetorial V com W multiplicando, aqui eu tenho o módulo do vetorial V com W dividindo. O que sobrou? Volume do paralelepípedo é módulo de U escalar V vetorial W. Olha o que nós temos aqui dentro deste módulo. Dentro deste módulo não é o nosso produto misto, um produto escalar e um produto vetorial, que nós podemos escrever mais resumidamente por U, V e W em módulo. Então aqui, volume do paralelepípedo
deu o módulo do produto misto entre 3 vetores. Então, esses 3 vetores aqui que está gerando esse paralelepípedo ao qual estou calculando o seu volume. Ok? Se nós mudarmos de lâmina e analisarmos o desenho do gráfico da próxima lâmina, olha aqui, nós temos um paralelepípedo dividido em tetraedros. Um paralelepípedo pode ser dividido em 6 tetraedros de mesmo volume. Esses tetraedros utilizam, para ter o mesmo volume, tá, as mesmas arestas. Então, é possível eu dividir um paralelepípedo em 6 tetraedros que tenham as mesmas arestas, os vetores U, V e W. Claro que, por exemplo, aqui, ó, esse vetor, se esse daqui é o meu vetor U, esse aqui é um equivalente a ele, já que é um paralelepípedo, essa aresta aqui tem a mesma medida que essa. Então, eu posso tomar um vetor aqui, equivalente a esse. A aresta, se eu falar em medida, porque o que me interessa é o módulo do vetor, eles vão ter o mesmo módulo, né? Esse vetor aqui vai de A até B, esse vetor aqui, esse aqui lá de trás em cima, lá de trás embaixo, são todos de mesmo tamanho, de mesma medida. Então, é possível eu dividir um paralelepípedo em 6 tetraedros, utilizando para isso as mesmas arestas. Sendo assim, se eu quiser calcular o volume de um desses tetraedros, é só pegar o volume do meu paralelepípedo, que é o módulo do produto misto, e dividir por 6. Então, cada um dos tetraedros gerados dentro do meu paralelepípedo é 1/6, como volume, né? 1/6 do volume desse paralelepípedo. Tá? Então, se eu quero o volume do tetraedro formado por 3 vetores, U, V e W, eu calculo o volume do paralelepípedo pelo módulo do produto misto dividido por 6. Tranquilo isso? Muito bem. Para encerrar, então, agora sim, né, o último produto entre vetores é o duplo produto vetorial, tá? Que a gente vai definir. Então, você está dizendo, ó, duplo produto vetorial, tu vai ter 2 produtos vetoriais. Então, para isso, tu também vai precisar de 3 vetores. Então, tu tens os vetores U, V e W. O duplo produto vetorial, na verdade, é uma associação de vetores para tu formar 2 vezes o produto vetorial. Por exemplo, eu posso dizer o vetorial como resultado do produto vetorial de V com W. Vamos analisar um pouquinho isso aqui. Quando eu faço o produto vetorial de V com W, eu obtenho como resultante vetor. Lembra? Produto vetorial, obtenho vetor. Então, eu vou ficar com o vetorial, um outro vetor. Em que resulta o meu duplo produto vetorial? Resulta em vetor. Agora, alguns detalhes do duplo produto vetorial, né, que seriam propriedades desse duplo produto vetorial, é que ele não é associativo. Então, eu não posso simplesmente associar de maneiras diferentes esses produtos vetoriais, pensar nisso e obter o mesmo resultado. Não. Tá? Se eu associo de maneira diferente, é bem possível que eu obtenha resultados diferentes. Tá? Também é possível acabar gerando o mesmo resultado. Okay? Mas esses seriam casos particulares. Então, quando eu associo, agora fazendo o vetorial V, e a este resultado, o vetorial W, em geral, eu não posso ter uma igualdade, não posso dizer que tem uma igualdade. Tá? Então, nós dizemos que o duplo produto vetorial não é associativo. Se vocês retornarem algumas videoaulas, acho que umas 2 ou 3 videoaulas atrás, nós verificamos com vetores e utilizando o espaço que o resultado, o vetor resultante deste duplo produto vetorial aqui é um vetor coplanar a V e W. Ao passo que o vetor resultante do duplo produto vetorial aqui vai ser um vetor coplanar a U e a V. Tá? Então, ou seja, aqui nós teríamos uma desigualdade. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Certo? Agora, vejam bem aqui, ó, na segunda observação, onde eu falo que o
vetorial V, vetorial W, é um vetor coplanar a V e a W. Retorna em 2 ou 3 aulas quando a gente fala nas propriedades do produto vetorial. Vamos pegar esse caso aqui. U, vetorial V, vetorial W. Isso aqui vai gerar um vetor. Eu vou chamar esse vetor aqui de A. Tá? Isso gera um vetor A. Só que o vetor A está no mesmo plano que V e W. Tá? Esse resultante é um vetor coplanar a V e W. Então eu vou ter 3 vetores no mesmo plano. Alguma coisa assim, ó. Algo assim. Tem um plano. E os 3 vetores aqui. Então vamos fazer. Aqui tem um vetor V. Aqui tem um vetor W. E aqui então tem o vetor A. Os 3 no mesmo plano. Se eu tenho 3 vetores no mesmo plano, e vamos lembrar um pouquinho de combinação linear, né? Quando eu tenho 3 vetores no mesmo plano, então o terceiro vetor eu posso escrever como combinação linear dos outros 2 vetores. Então, na verdade, se eu tenho esses 3 vetores aqui, eu posso escrever o A como combinação linear de V e W, o W como combinação linear de V e A, o V como combinação linear de A e W. Como que resulta daqui ao vetor A? Eu posso dizer que esse vetor A, então, é a combinação linear de V e W. O que a combinação linear envolve? Envolve as operações de adição e multiplicação por escalar. Então eu posso dizer que o vetor A vai ser um escalar que multiplica o vetor V, mais um escalar que multiplica o vetor W. Então ali eu estou chamando de N, que multiplica o vetor V, e um N que multiplica o vetor W. Então eu posso dizer que o vetor A pode ser decomposto segundo as direções de V e W. E que M e N são as coordenadas de A em relação à base composta pelos vetores V e W. Tá? Que pode ser a base usual, canônica ou não. Ok? Então, esse é um fato importante para nós. No duplo produto vetorial, eu obtenho um vetor que vai ser coplanar aos vetores associados. Ou seja, ele pode ser decomposto segundo as direções desses 2 vetores associados. É possível eu encontrar quais são esses escalares reais, tais que o produto escalar deles e a soma com os vetores V e W geraram este vetor A. Tá? Isso se chama combinação linear. Ok, gente? Para encerrar o capítulo 3, teoria, depois a gente tem uma videoaula só de exercícios no capítulo 3. Mas para encerrar a teoria, então, um exemplo de cálculo de duplo produto vetorial, tá? Vocês não vão encontrar no livro do Steinbrück exercícios envolvendo duplo produto vetorial, porque na verdade o duplo produto vetorial ele entra mais nas propriedades, tá? Até no caso de associatividade de produto vetorial ou não, né? Pode ou não ter associatividade. A gente já viu que não pode, né? Quer dizer, não é associativo, não é uma propriedade. Mas ele não tem algo específico como um cálculo, um exercício que envolva só o duplo produto vetorial ou até mesmo a aplicação geométrica, como tem o módulo do produto misto e o do produto vetorial, tá? Então a gente pegou um exemplo para resolver, só para cálculo mesmo. Calcular o duplo produto vetorial entre os vetores U, V e W. Aí cuidar que a ordem dada para esse cálculo é essa: U, vetorial, V, vetorial, W. Então, olha só. Vou resolver primeiro a associação dada com os vetores V e W. Então, resolvendo aqui separadamente, o que dá o meu produto vetorial? V com W. I, J, K. São vetores aqui, né? Vetor V tem coordenadas 2, menos 1, 0, e W, 0, 3 e 1. Então, o produto vetorial vai dar vetor menos I, J zerou, 6K. Depois,
zerou K, zerou I, menos 2J. Então, o vetorial V com W deu, na forma analítica, o vetor menos 1, menos 2, 6. E agora, então, o vetor U, o vetorial com esse vetor resultante de V com W. Então, agora eu vou fazer um vetorial com V e W. Então, primeira linha, I, J, K. U, quem é U? 3, 0, menos 1. E essa associação que nós já fizemos gerou o vetor menos 1, menos 2, 6. O que temos aqui? 0i, J vezes menos 1, vezes menos 1, J, K, menos 6K, zerou K, 2 vezes menos 1, vezes J, vai dar menos 2J, 6, 3 vezes 6, 18, menos 18, aqui era I, desculpa, era I, e 3 vezes 6, 18J. Na sua forma analítica, então, o nosso duplo produto vetorial gerou um vetor menos 2, 1, menos 18, menos 17 e menos 6. Se tivéssemos tomado o duplo produto vetorial numa associação diferente, poderíamos ter obtido, por exemplo, um vetor oposto a este. Se eu tivesse tomado aqui, em vez de V vezes W, W vetorial V, então eu já teria encontrado esse vetor aqui no sentido oposto. Certo, pessoal? Encerramos o capítulo 3, em teoria. Nos encontramos no capítulo 4. Até mais.